Através de portaria, no último sábado, o prefeito designou 16 servidores para funções gratificadas e de confiança, 14 a partir de 1º de março, retroativo, portanto, um a partir de hoje e outro a partir de 1º de abril. E outra portaria designa mais 5 servidores, além daqueles 16, mais 5, esses especificamente para funções gratificadas, incluindo mais chefes de serviço e até auditor de autorização de internação hospitalar. Quer dizer, muita gente está criticando que a prefeitura vive dizendo, prefeito, os agentes todos da administração, que não há dinheiro para nada, que a dívida é astronômica e que tem que fazer economia de guerra para botar nos trilhos novamente a administração municipal. E, de repente, não para esse negócio de fazer nomeação de cargos de confiança, de designar servidores para funções gratificadas com valor maior e por aí vai. Ato da mesa da Câmara Municipal, no sábado também foi publicado no Diário Oficial, está nomeando todos os servidores do Legislativo, todos eles, um por um. Você pode entrar no site da Prefeitura, clicar no Diário Oficial e vai ver um por um dos servidores da Câmara Municipal, qual é a função que eles exercem, tem o nome completo, tem a função e tem também a referência salarial. E essa referência salarial, se você acessar a página do Hora H no Facebook, facebook.com/HoraHTV, você vai procurar essa notícia, vai ver a referência salarial, C1, quanto que corresponde em valores, o C2, quanto que é, o C3A, quanto que é, e aí você vai saber quanto ganha cada um dos servidores da Câmara. Eles foram todos nomeados com base na nova lei, aquela lei que promoveu uma reforma administrativa na Câmara, aprovada no último dia 19, publicada no Diário Oficial, e com base nessa nova lei, com as novas denominações dos cargos e as referências salariais correspondentes, isso tudo foi publicado por um ato da mesa no Diário Oficial do município. Eu quero mostrar uma imagem agora. Tem muita gente que vai lá no Hospital das Clínicas, ali na entrada do pronto-socorro, e dá uma olhadinha para aquele prédio bonito, muito bem construído, que é o prédio do Hospital de Reabilitação Luci Montoro, que, aliás, deve ser inaugurado agora, na metade do ano, com a presença do governador Geraldo Alckmin aqui na cidade. E, de repente, olha para aquele prédio e fala, mas aquela porta vai dar onde, hein? Mostra a imagem para a gente aí, por favor. Olha lá a porta, está vendo? De repente, veja que é uma porta, não é uma janela. E, de repente, cadê? Não tem lugar nenhum ali. Olha a porta, é uma porta ali, não é janela, por favor, é uma porta, deveria ser uma porta balcão, alguma coisa desse tipo, pode ver que ela abre integralmente, ó, olha lá. E, de repente, a porta está na parede, pendurada na parede. E aí você vai abrindo a imagem, vai abrindo, você vê o prédio, mas não faz ligação com lugar algum. Quando o governador esteve aqui e vistoriou essa obra, quando ele foi anunciar liberação de recursos para o Hospital das Clínicas, para reforma, manutenção, ampliação, ele disse o seguinte, que ali vai ser feita uma passarela ligando o prédio do Hospital de Reabilitação Luci Montoro com a rampa de acesso lá do Hospital das Clínicas. Só que a passarela não foi feita ainda, o prédio está pronto, falta apenas receber os equipamentos para ser inaugurado. Previsão de inauguração agora na metade do ano, junho ou julho, com a presença aqui em Marília do governador Geraldo Alckmin. Pelo menos ele prometeu que viria aqui, mas é estranho, né? Você vê aquela baita porta, se abre e ela vai dar onde? Em lugar algum. Ali, na verdade, é para ter uma passarela ligando com as alças, né? Aquela passarela que sai lá no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Não sei para que também fazer essa ligação, não sei se para transportar algum paciente ficaria mais fácil, mas a verdade é que não tem nada ainda, aquela porta estranha. Muita gente se pergunta, ué, mas vai abrir essa porta para cair? Porque não tem o que sustente, né? Uma outra questão que eu quero comentar aqui no flash, na abertura do programa, é mais uma mordida no nosso bolso, porque por força de uma resolução de número 479, é do ano passado essa resolução, é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2014, as prefeituras de todo o país vão herdar das concessionárias que fazem a distribuição da energia elétrica, no nosso caso aqui a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, as prefeituras vão herdar os ativos de iluminação pública. O que vem a ser os ativos de iluminação pública? Braço de luz, bico de luz, luminárias, reatores de energia, fiação elétrica, tudo isso faz parte do ativo das concessionárias
de energia elétrica. As prefeituras vão herdar isso aí, passarão a se responsabilizar pela ampliação do sistema e manutenção do que já existe. Aí você vai dizer, mas quando tiver uma lâmpada queimada no meio da rua, não é mais para a CPFL que eu vou ligar? Não, não é mais a CPFL que vai trocar. Quando abrir uma rua nova, não é mais a CPFL quem vai botar o braço de luz, a luminária, o reator de energia elétrica, não é mais ela. A prefeitura, as prefeituras de todo o Brasil, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, por força dessa resolução de número 479 de 2012, que é da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as prefeituras ficarão responsáveis pela manutenção e ampliação do sistema elétrico. Elas é que vão bancar isso aí e, obviamente, vão cobrar de quem? Dos contribuintes, de nós. Já tem aí muitas prefeituras que já fizeram um inventário. Eu não sei se na prefeitura de Marília o pessoal já atentou para esse detalhe, mas tem prefeitura que já está bem adiantada, já fez um inventário do que é que tem, quantos postes de iluminação pública tem, quantos braços de luz, quantos bicos de luz, quantos reatores, transformadores, fiação elétrica, quantos quilômetros de fios, enfim, já fez um inventário do que vai pegar. Como é que você vai receber alguma coisa para você administrar, cuidar da manutenção e fazer a ampliação do sistema se você não sabe o que está pegando? Então, é a prefeitura quem tem que fazer esse inventário, esse levantamento, para saber de fato o que é que está pegando, o que é que está herdando e, neste ano aqui, que é o ano imediatamente anterior a entrar em vigor essa resolução, que ela começará a valer a partir de janeiro do ano que vem, é neste ano aqui que tem que fazer todas as cobranças que se fizerem necessárias para a CPFL, para a Companhia Concessionária de Energia. Por exemplo, a iluminação em Marília é absolutamente escura. Nós não temos iluminação adequada. É só comparar com Araraquara, com Jaú, Ribeirão Preto, que você vai ver que já existe uma iluminação mais em conta, consome menos energia elétrica, o tipo de lâmpada utilizado, clareia mais do que a que nós temos aqui, inclusive pedir iluminação onde ainda não tem. Então a prefeitura tem que fazer tudo isso agora, porque se passar de 1º de janeiro do ano que vem, é ela quem vai ter que pagar. Então é melhor, já que você vai herdar isso aí, não tem escapatória, que você cobre já aquilo, as melhorias necessárias. Então eu estou fazendo esse alerta, eu estou inclusive com recorte de jornal, a matéria foi publicada, a população vai ter que arcar com iluminação. Então não tem escapatória, coloca no ar aí, por favor, uma artezinha, olha ali, ó, prazos para transferência dos ativos de iluminação elétrica. Até 1º de março deste ano aqui, quer dizer, esse prazo já passou. Encaminhamento à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, do relatório conclusivo do resultado das negociações por município e seu cronograma de implementação. Será que nós já fizemos isso? Até o dia 30 de setembro deste ano, encaminhamento à ANEEL do relatório de acompanhamento da transferência de ativos, objeto das negociações por município. Até 31 de janeiro do ano que vem, conclusão da transferência dos ativos. Aí não tem mais conversa, segundo a resolução 479 da ANEEL. 1º de março de 2014, encaminhamento para a ANEEL do relatório final da transferência de ativos por município. Tem que estar atento a isso, porque não tem choro nem vela. Entrou em vigor, já era. E aí, meu amigo, os municípios estão fazendo o quê? Eles estimam que vão ter uma despesa em torno de município de porte médio, 100 e poucos mil habitantes, vai ter uma despesa a mais de R$30 mil por mês com a iluminação, por conta da manutenção e da ampliação do sistema. 30 mil por mês a mais, ou 30% a mais, acho que é 30 mil por mês a mais. Enfim, moral da história, estão os municípios já encaminhando para as câmaras municipais, já estão encaminhando proposta de criação de uma CIP, que é o custeio do serviço de iluminação pública, especificamente para recolher recursos, para poder fazer frente à nova despesa que vão ter com essa transferência dos ativos da energia elétrica. Então não tem conversa. Município que não andar com isso vai se dar mal. Eu não vi falar nada aqui em Marília ainda, se já foi feito o inventário, se nós já sabemos o que é que vamos herdar, como é que nós vamos lidar com isso, quanto nós vamos cobrar mais da população. Tem município médio, 100 e poucos mil habitantes, cobrando algo em torno de R$6 por mês de cada contribuinte para poder fazer frente às novas despesas. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, hein? Muita coisa para acontecer, não pode bobear com isso, porque, repito, não tem choro nem vela, vem vindo. Janeiro do ano que vem é o limite.
Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é segunda-feira, 25 de março, Dia Nacional da Comunidade Árabe. No cristianismo, 25 de março é comemorado, é celebrado como Dia da Anunciação, desde que não caia durante as Semanas Santa ou da Páscoa. Hoje é também o dia de São Dimas, o Bom Ladrão. Em 1563, nessa data, era fundada a primeira congregação mariana em Roma. Em 1824, o imperador Dom Pedro I aprovava a primeira Constituição do Brasil. Em 1865, nessa data, era inaugurada em São Paulo a Rua 25 de Março, a maior rua de comércio popular do país. Quem é que já não comprou na 25 de março, hein? Estão faltando 281 dias para o final do ano. E está começando aqui a edição de número 70 do Hora H, pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E vamos agora aos destaques desta edição do Hora H. Polícia, criança raptada pela própria mãe em Garça teria sido abandonada por ela em Portugal. Daqui a pouco os detalhes todos. Transporte público. Vereadores defendem revogação da licitação e abertura de nova concorrência na cidade. Argumenta de que o processo teve vícios e há informação até de pagamento de propina. Relatório confirma dificuldade financeira do Departamento de Água. Coordenador de rendas da autarquia diz que tarifa está desatualizada e inadimplência muito alta. Cesta básica. Para sindicato, a prefeitura deve definir um valor e informá-lo aos servidores antes mesmo de fazer consulta sobre troca da cesta por cartão alimentação. Com estas e outras notícias, entra no ar ao vivo agora o Hora H. Nós vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H. E eu pediria para colocar no ar, por favor, aí, o site de notícias do meu amigo jornalista Klaus Bernardino, que é o Visão Notícias, visãonoticias.com. O Visão Notícias traz esse destaque aí. Reviravolta no caso da criança raptada em Garça. Mãe abandona o menino em Portugal. O desaparecimento de uma criança de 7 anos em Garça, que se transformou num caso internacional, teve uma reviravolta nesta segunda-feira. Neste momento, diz o site Visão Notícias, do Klaus Bernardino, aqui de Marília, diz aí o site que neste momento a avó está seguindo para a Embaixada Brasileira em Portugal para entregar o menino de 7 anos que teria sido abandonado há 3 dias pela própria mãe e em seguida fugido provavelmente para a Espanha. Ela pegou a criança aqui, não avisou ninguém, separada do marido, levou a criança para Portugal, agora abandonou a criança lá em Portugal e teria fugido para a Espanha. Não é? As informações foram confirmadas há pouco pelo advogado Alberto Teles Filho, que tenta repatriar o menor para o Brasil. Na fotografia ali, aquele que está com a pasta nas mãos é o advogado Alberto Teles e o delegado Dr. Navas, da Polícia Federal, aí ao lado dele aquele que está com a gravata preta, tá? Camisa aberta ali, o paletó aberto.
O assunto tornou-se público na semana passada depois que o pai do menino postou mensagens no Facebook pedindo ajuda de amigos para tentar localizar o menino e a esposa que desapareceram no último domingo, dia 17. Ao que consta, a mãe fugiu com o filho apenas com a roupa do corpo. Conseguiu embarcar para Portugal e não se sabe como, porque a polícia estava avisada, a Polícia Federal, mesmo assim a burocracia não funcionou no aeroporto, ela embarcou para Portugal. A Polícia Federal de Marília foi acionada, conseguiu inscrever o nome do menor no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos, mesmo fugindo para aquele país. Antes dessa inscrição, mãe e filho passaram a ser monitorados por agentes federais em Portugal por conta dessa comunicação. Ela estava na casa de uma amiga. Ela notou o que estava acontecendo, largou o menino e deve ter fugido para Espanha. Uma carta rogatória foi expedida sexta-feira passada pela Justiça de Garça para que houvesse o repatriamento do menino. Mas antes mesmo que a Justiça Portuguesa cumprisse a medida e diante da repercussão nacional do caso, saiu em tudo quanto é veículo de comunicação, a mãe teria ficado desesperada e há 3 dias decidiu entregar o filho para a avó materna e depois fugiu para a Espanha. Está aí, portanto, o destaque para você no site Visão Notícias. A gente dá a notícia aqui, dá o crédito para o site aí do Klaus Bernardino, a informação, essa reviravolta no caso da criança raptada em Garça. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos já já com mais notícias aqui no Hora H para você. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bortion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. De volta para mais um bloco de notícias do Hora H. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. Jornal da Manhã, está aqui o jornal edição do último domingo, ontem, destacando esse assunto aqui que movimentou bastante a cidade. Lei da planta genérica contém diversas inconstitucionalidades, o assunto é o destaque. O doutor Júlio da Costa Barros, procurador federal aposentado, mestre em Direito pela PUC São Paulo e consultor da Paiva e Arruda Consultoria Tributária, falou sobre a polêmica lei que instituiu aqui em Marília a planta genérica e vem causando perplexidade entre os contribuintes do IPTU. Segundo ele, essa lei contém várias inconstitucionalidades que não podem ser apreciadas pelos funcionários da prefeitura. Então, na revisão lá que foi solicitada por contribuintes, segundo ele, não tem que ser funcionário da prefeitura para fazer isso, não.
Ele entende que o órgão incumbido de fazer o controle da constitucionalidade é o Poder Judiciário. Entrevista dele, pode tirar aí o jornal do vídeo, entrevista está na página de número 6, consultor tributário fala sobre inconstitucionalidades da lei e já tem muita gente cobrando. O meu e-mail aqui está lotado de gente. Bom, e agora? Será que a OAB não vai se manifestar? Cadê a Matra? Está todo mundo cobrando aqui, porque vem o procurador federal aposentado e diz que não é funcionário da prefeitura que tem que analisar a revisão que foi solicitada, 4.300 casos aí de revisão solicitada pelos contribuintes, mas sim o Poder Judiciário, que é o guardião que faz o controle da constitucionalidade das leis. Tá aí, portanto, pesado esse material aqui, importante. Acho até hoje é dia de sessão da Câmara, que certamente o pessoal vai comentar isso aí na Câmara Municipal. Espero, pelo menos, né? Porque os vereadores também estão tudo pianinho com essa história do IPTU. E a gente sabe que foi tudo a toque de caixa, goela abaixo, aprovado no dia 26 de dezembro do ano passado, um dia impróprio. Um absurdo, um absurdo. Câmara Municipal, ordem do dia. Essa é a pauta que foi distribuída para a imprensa. Projetos a serem considerados objeto de deliberação são 2, um do vereador Erval Rosa Seabra, dispondo sobre a desobrigatoriedade da passagem de pessoas com mobilidade reduzida pelas catracas, roletas e borboletas do transporte coletivo urbano. Então quem tem deficiência de locomoção, mobilidade reduzida, não vai, segundo o projeto de lei, precisar passar mais pelas catracas, vai ter um outro sistema, pelo menos é o que propõe o projeto. Ele deve ser recebido como objeto de deliberação, vai para as comissões técnicas da Câmara e depois é votado em plenário. Também tem, entre os processos conclusos que já vão para a votação no plenário, 3 projetos. Um deles é aquele do vereador José Menezes, incluindo o parágrafo 6º no artigo 80 da Lei Orgânica do Município. É um projeto de emenda à Lei Orgânica, proibindo a subempreita nas contratações de obras públicas. E na justificativa, o vereador Zé Menezes escreve aqui: é comum verificarmos em obras públicas a constância de empresas de grande porte com sede em outros municípios vencerem os certames licitatórios. Então abre uma licitação para uma obra, ganha uma empresa de fora, uma empresa grande. Ocorre que essas empresas muitas vezes não se interessam de fato pela execução da obra, tendo em vista as despesas que terão para fixarem o campo de obra, o canteiro de obras no município, subempreitando a obra para empresas da região, mas que não possuem estrutura para a eficaz execução do projeto original, causando vários transtornos à administração pública. Então, para impedir esse tipo de coisa, ele faz esse projeto proibindo a subempreita de obras contratadas aqui no município. Esses projetos vão à votação hoje, a sessão da Câmara começa às 5 da tarde, o Hora H sempre faz o acompanhamento de tudo para vocês. E por falar em Câmara Municipal, vamos falar de transporte público, porque o vereador Erval Rosa Seabra fez um comentário na tribuna da Câmara e houve um requerimento, e requerimento esse que deu margem a este comentário, requerimento de autoria do vereador Luiz Eduardo Nardi, pedindo a revogação imediata da licitação do transporte coletivo urbano. Aquela licitação que substitui a empresa circular por outras 2 empresas. As ganhadoras são a Grande Bauru e a Cidade Sorriso que é de Curitiba, no Paraná, e que devem assumir o serviço, pelas informações que nós temos, agora no mês de maio. Essas 2 empresas em substituição à circular. E aí tem esse requerimento, é extenso o requerimento do vereador Nardi, pedindo requeiro de forma regimental, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito para verificar e informar a Câmara sobre a possibilidade da imediata revogação administrativa da licitação do transporte coletivo urbano, com a abertura de nova licitação, onde a Câmara e demais interessados e envolvidos na área dos transportes coletivos possam opinar a respeito, especialmente os idosos e portadores de deficiência, realizando certame limpo, claro e transparente, com a observância de todos os requisitos legais, por aí vai. Isso porque, gente, estão dizendo que são muito fortes os comentários, os indícios, inclusive do Tribunal de Justiça, já manifestações aí de que possa ter havido vícios nessa licitação, até fala-se em pagamento de propina, mas quem fala melhor a respeito do assunto, comentando este requerimento, é o vereador Erval Rosa Seabra. Agora, essa manifestação foi na sessão de segunda-feira passada na Câmara, veja aí. O requerimento, não me lembro agora de que vereador, se é do presidente da casa, sim, pedindo a anulação da licitação do transporte coletivo na nossa cidade. Eu não sei
presidente, juridicamente, a possibilidade disso. Mas se isso viesse a ser possível, e se isso viesse a acontecer, seria a melhor coisa para a cidade. Porque do jeito que está, no imbróglio que está, na confusão que está, realmente eu acho que, até pelos erros materiais que houveram aí ao longo dessa licitação, esse processo está extremamente viciado. A ponto de o presidente do STJ, num recente despacho aí, desacolhendo uma liminar, ele foi taxativo em escrever lá que o processo encontrava-se viciado, com indícios, com fortes indícios de irregularidades, inclusive de propinas e coisas desse tipo. Isso pelo presidente do STJ, pessoa que merece fé. Por aí fica então a indagação de que esse processo não é regular, não é lícito. E com isso, eu não sei se a empresa circular, que hoje presta serviço em Marília, se ela pressente que vai deixar o serviço daqui mais alguns dias ou daqui mais alguns meses, na verdade e na realidade é que ela está deixando a desejar cada dia mais no serviço que ela vem prestando, ou que ela deveria prestar. Hora H. Então, um requerimento que é do presidente da Câmara pede a revogação imediata da licitação do transporte, abertura de nova licitação, clara, transparente, com acompanhamento de todos. Aí vem o vereador Herval, não apenas defende o requerimento, como também já desce o porrete no serviço que está sendo oferecido atualmente pela empresa circular aqui na cidade. Então, mostrando que tudo está deixando muito a desejar. De um lado, a licitação feita cheia de vícios, dizem os vereadores, inclusive com suspeita até de pagamento de propina, como falou o vereador Herval. Por outro lado, você tem crítica à empresa que está hoje prestando serviço aqui em Marília. Ou seja, não sei se é possível de fato cancelar, revogar a licitação que já foi feita, já teve investimento feito por parte das empresas ganhadoras para poderem instalar aqui as suas garagens, enfim, já compraram ônibus, um monte de coisa, não sei se é possível revogar, mas é o que foi pedido, foi para o prefeito vai ter que dar uma resposta para a Câmara Municipal. Agora, meus amigos, nós vamos mudar o assunto de pato para ganso. Hoje tem sessão da Câmara, pauta completa, me parece pelo tamanho da pauta, deixa eu só matar esse assunto aqui, pelo tamanho da pauta pequenininha, a outra foi dessa grossura assim, essa daqui está bem fininha, que atenderam o pedido do presidente Luiz Eduardo Nardi. O Nardi estava preocupado com o número de requerimentos apresentados pelos vereadores, porque não estava dando tempo de fazer a leitura de todos os requerimentos. Tinha requerimento já há 2, 3 sessões, aguardando a vez para ser lido, apresentado em plenário, votado, e não dava tempo. Moral da história, ele fez uma solicitação para que os vereadores reduzissem a quantidade de requerimentos, porque senão ia ter que fazer sessão extraordinária, ou até mesmo realizar 2 sessões por semana ao invés de uma, para descarregar a pauta. E acho que o pessoal atendeu, a pauta está bem fininha, deve ser rápida a sessão desta segunda-feira. Vamos mudar o assunto completamente, vamos falar do DAIM. Quase 18 mil dos 76.148 consumidores de água do município não pagam a conta, conforme nós noticiamos com a absoluta exclusividade na semana passada aqui no Hora H. Da expectativa de arrecadação mensal de 4.200.000 reais, se todo mundo pagasse a conta da água, menos de 3 milhões chegam mensalmente ao caixa do Departamento de Água, dá 2.900.000, não passa disso. O DAIM, portanto, enfrenta aí uma crise financeira, já tem uma situação muito séria, tem dívida, não consegue cobrir as suas contas e agora a arrecadação também é pequenininha em relação àquilo que poderia estar arrecadando se todo mundo pagasse a conta. Relatório com esses números que nós divulgamos, repito, com exclusividade semana passada, foi entregue ao prefeito municipal na última sexta-feira, apontando também que a tarifa da água está desatualizada e precisa ser corrigida, ou seja, pelo visto, vamos ter aumento no preço da água. Tem gente que reclama que já não tem água em casa, agora vai ter que pagar mais pelo andar da carruagem, o preço deve subir.
Outro documento também entregue ao prefeito foi o regulamento interno do DAEM, elaborado com a participação dos próprios servidores. Quem aborda estes assuntos é o coordenador de rendas do Departamento de Água e Esgoto de Marília, o advogado Afonso Celso Melo, em entrevista que foi distribuída pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Você vê agora. O regulamento do DAEM está defasado, com a entrada do Dr. Giacha na direção. Ele determinou que fossem apurados os trabalhos realizados, e nós fizemos isso. Já havia um trabalho, foi feita uma revisão, e esse regulamento disciplina todas as atividades do DAEM. Estamos aguardando a constituição do Conselho Deliberativo. Após essa constituição, o regulamento deverá passar pelo Conselho Deliberativo e posteriormente deverá vir às mãos do prefeito para ser aprovado por decreto do prefeito. Foi feita uma vistoria, pequenas alterações, mas o trabalho é de um conjunto de servidores do DAEM. O relatório precisava ser atualizado, aliás, o regulamento precisava ser atualizado porque o vigente já tem muitos anos e, logicamente, está defasado. A situação financeira do DAEM é de dificuldade. O DAEM está com uma tarifa desatualizada, não foi aplicado o índice de correção da tarifa durante 3 anos. No ano anterior a esse período de 3 anos, o índice aplicado foi apenas metade do necessário, e também no 4º ano o índice aplicado foi parte do índice. De maneira que a tarifa está desatualizada e está ocorrendo, verifica-se que está havendo uma evasão muito grande da receita do DAEM por falta de pagamento de usuários. Há muitas ligações, cerca de 18 mil mais ou menos, que não pagam a tarifa. Então está havendo um trabalho para que a situação financeira fique normal, a fim de que o DAEM possa pagar normalmente sua folha de pagamento, que está em torno de 1.500.000, pagar a CPFL, energia elétrica, que está em torno de 1 milhão, a Águas Marílias, que está em torno de R$400.000, enfim, atualmente a arrecadação não está dando apenas para isso, não havendo possibilidade de investimentos. Hora H. Confirma tudo aquilo que nós já divulgamos aqui, né? Diversas vezes nós trouxemos a situação financeira do DAEM para os senhores que acompanham o Hora H. Então a folha de pagamentos 1,5 milhão, CPFL 1 milhão, então dá 2,5 milhões aqui, Águas Marília, que é o aluguel daquele poço profundo de 18 anos, esse poço aqui vai sair por 76 milhões para o município, custa 4 milhões para fazer um poço, esse aqui vai custar 76. Águas Marília, 400 mil por mês. Então, se somar isso aqui, dá 2,9 milhões, exatamente o que o DAEM está arrecadando. Se ele arrecada um pouquinho a mais, aí dá para fazer a contribuição com o IPREM, que é a aposentadoria dos servidores do DAEM. O presidente Francisco Manuel Giacha confirma os números que retratam a crise financeira da autarquia. Ouvido pelo Hora H, ele falou quando efetivamente o Departamento de Água recebe, quanto efetivamente o Departamento de Água recebe dos consumidores que pagam a conta no final do mês e quanto esperava receber se todos pagassem. Nós já exibimos isso, mas é importante para corroborar aquilo que foi dito pelo doutor Afonso Celso, que ele venha novamente a público para fazer esse comentário. Bom, o DAE, a estimativa de recebimento do DAE é em torno de 4 milhões e 200 mensais, etc. Ele tem recebido em torno de 2.900, não passa disso. Hora H. De 4.200 a receber 2.900, está empatando ali com as despesas, não tem capacidade de investimento nenhuma capacidade. O Giacha também falou do déficit mensal do DAEM e do que é possível pagar com a arrecadação atual que tem o Departamento de Água de Marília. Veja aí que a situação é periclitante. Nós temos um déficit de 7 milhões, nós não temos condições nenhuma de investimento. O dinheiro que é arrecadado mensalmente está muito malemar para você pagar a folha de pagamento, a Companhia de Força e Luz, Águas de Marília e a aposentadoria dos funcionários. Essa é a situação. Hora H. Situação de dificuldade, sem dúvida alguma, não é fácil não enfrentar tudo isso.
De qualquer maneira, os senhores viram que o doutor Afonso Celso tratou de 2 assuntos, né? O regimento interno do DAIM, todas as atividades do DAIM estão listadas nesse regimento, estava desatualizado o anterior, ele foi atualizado, já vinha sendo feito esse serviço, o doutor Afonso apenas concluiu, né? Ele próprio deixou claro isto, e essa questão das contas, o relatório, o raio-x financeiro do Departamento de Água e Esgoto, muita gente deixando de honrar o pagamento das suas contas. De 76 mil e poucos contribuintes que nós temos, ligações de água, 76.100 e poucas, quase 18 mil não pagam. E dentre esses 18 mil, tem 400 que são ligações de água de estabelecimentos públicos e públicos municipais, inclusive, que o maior caloteiro do DAIM é a própria prefeitura, que deve 35 milhões para o DAIM, contas antigas, históricas, não paga e continua não pagando. Você vê que tem 400 ligações aproximadamente para o poder público, municipal inclusive, são mais de 390, 380 do poder público municipal, que deixam de pagar a conta, estão entre esses 18 mil que não pagam água. E aí não paga água, o DAI vai lá e corta a água, que nem cortou de um posto de gasolina, foi para a justiça, o juiz mandou ligar a água de novo, mesmo sem pagar a conta. Então não dá para entender mais nada, né? Não dá para entender mais nada. Fica sem pagar energia elétrica, vê se eles não vão cortar a luz. Fica sem pagar o carnê que você financiou o seu automóvel, se não tem busca e apreensão nele. Meu amigo. Mas agora a água não paga e fica tudo dito pelo não dito. Estranho esse negócio, não? E vai na justiça, manda ligar de novo. Barbaridade. Eu estou recebendo aqui no meu e-mail informação que vem do pessoal do site Canela Seca, www.canelaseca.com.br. Canela Seca, que faz a pesquisa de preços nos supermercados, indica onde é que o produto está mais barato, quanto você economiza se comprar os produtos mais baratos nesse supermercado, naquele, no outro, enfim, comparação de preços, a gente sempre divulga aqui, pessoal, é bacana, é batuta conosco. E agora mandaram aqui uma lista de preços de ovos de Páscoa, está disponível já na fanpage do Canela Seca no Facebook. E o negócio é o seguinte, foram pesquisados 12 tipos de ovos de Páscoa, variando marcas e tamanhos, em 5 supermercados, Amigão, Confiança, Preço Certo, Taust e Walmart, né? E da primeira pesquisa, que foi feita dia 23 de fevereiro, para a segunda, que foi feita agora, foi divulgada agora, no dia 23, ela foi concluída, o que aconteceu? Houve uma redução média nos preços do ovo de Páscoa, uma redução média de 7%. Quer dizer, então é uma boa notícia, sem dúvida alguma. E agora, durante a semana, eles vão pesquisar o preço do bacalhau. Esse aí eu vou fazer questão de divulgar aqui, porque todo mundo quer comprar um bacalhauzinho para comer na Sexta-feira Santa, né? Vamos a mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Antes, até eu quero dizer a você que tem várias maneiras de se comunicar conosco, falar com a equipe que produz o Hora H. Você pode ligar enquanto o programa está no ar, de 1 às 2 da tarde, ao vivo, de segunda a sexta-feira. O nosso telefone aqui na TV Comunitária, no canal 15, 3454-5959. Repito, 3454-5959. Você pode mandar mensagens através do e-mail ailton.medeiros@hotmail.com, ailton.medeiros@hotmail.com, e também acompanhar todas as informações que nós divulgamos no Facebook, na nossa página no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Combinados? Voltamos num instante só, logo depois do intervalo, com mais notícias ao vivo no Hora H. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança.
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Eu estive fora no final de semana, viajei e só hoje tive acesso aos jornais que a gente assina, recebe em casa, inclusive o Jornal da Manhã. E estou lendo aqui no estúdio mesmo a entrevista com o Dr. Júlio da Costa Barros, procurador federal aposentado, consultor atualmente na área tributária e que foi entrevistado com exclusividade. Muito boa a entrevista, feita pelo Jornal da Manhã. Quase meia página de entrevista, perguntas, respostas. E aí tem uma pergunta aqui que é muito interessante, ele fala de vícios da tramitação do processo, do projeto de lei que acabou aprovando a planta genérica de valores na Câmara Municipal no ano passado. E aí o jornal pergunta para o Dr. Júlio o seguinte: quais as inconstitucionalidades materiais ou de conteúdo puderam ser observadas nessa lei que instituiu a planta genérica em Marília? A resposta do Dr. Júlio é a seguinte: creio que não dê para salvar muita coisa dessa lei. Pude constatar a existência de inconstitucionalidades de várias espécies, tanto no que diz respeito às alíquotas, quanto no que diz respeito à base de cálculo. No meu entendimento, vários princípios e normas constitucionais foram infringidos. Há também infrações ao Código Tributário Nacional que são bastante importantes. Aí pergunta o jornal: o senhor poderia dizer que tipo de princípios foram violados? Vários princípios constitucionais importantes foram violados, responde o Dr. Júlio. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade é um deles. Esse é um importante princípio constitucional que limita a atuação e discricionariedade dos poderes públicos, vedando que seus órgãos ajam com excesso ou valendo-se de atos inúteis, desarrazoados e desproporcionais. Mas esse princípio não foi observado e daí a revolta popular. Mas existem outros princípios importantes que foram igualmente violados, como o princípio da isonomia tributária, que veda o tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente. O princípio da tipicidade fechada, entre outros. Esse último veda que o legislador, que mediante a utilização de termos e expressões vagas, acabe delegando à administração a tarefa de determinar o conteúdo desses termos e expressões. Muito interessante a entrevista. Ele não entende por que razão é que a Justiça não acatou liminarmente a suspensão do pagamento do IPTU que foi pleiteada no fórum aqui de Marília. Nem o mérito foi analisado ainda. A Justiça está muito lenta, muito lerda em relação a isto. Muito interessante a entrevista do Dr. Júlio. Fosse outra pessoa, a gente não daria tanto crédito, mas se trata do Dr. Júlio da Costa Barros, procurador federal aposentado, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e consultor da Paiva e Arruda Consultoria Tributária, que falou com exclusividade ao Jornal da Manhã. Muito boa entrevista, recomendo a leitura. E aí fica a OAB, Matra e os próprios vereadores, por favor, após uma entrevista dessa, precisam obrigatoriamente se manifestar. Vamos rapidamente falar da Semana da Água, que foi encerrada na última sexta-feira para comemorar o Dia da Água.
dia 22, sexta-feira, a Prefeitura, o DAI, entidades estaduais, entidades privadas realizaram diversas atividades ao longo da semana. Teve passeata na terça-feira, teve pedágio da água que foi realizado na quinta-feira, enfim, uma série de atividades, exposições, palestras e por aí vai. Teve até, repito, passeata, o Hora H mostrou aqui as imagens, o pessoal aí pelo centro, né? Estudantes, moradores, enfim, foi bacana. Para o secretário municipal do Meio Ambiente, Leonardo Mascarinho, o resultado foi satisfatório, principalmente porque envolveu a sociedade. E ele fala, na verdade a entrevista dele foi concedida à assessoria de imprensa da Prefeitura, nós estamos aproveitando o material para os senhores terem aí uma avaliação feita pelo secretário do Meio Ambiente em relação à Semana da Água. Não é só um trabalho da Prefeitura, e sim do apoio da população, que é importante para a economia de água, uso consciente. Então, essa semana a gente focou nesse trabalho para conscientizar a população e mostrar que eles têm que ser parceiro da Prefeitura nesse trabalho. O tema cooperação, né, é um tema que foi determinado pela ONU, inclusive, né, é um trabalho que é da ONU, da Unesco. Eles dão esse tema para cada ano ter um tema, né? E para a gente acho que encaixou perfeitamente esse tema por a gente estar unido, todas a administração nova do prefeito, né? Tanto nós da Secretaria do Meio Ambiente como o DAI está ajudando bastante, e a gente teve a parceria das entidades estaduais. O DAE ajudou bastante também a gente nos trabalhos, então eu acho que foi uma semana que a gente conseguiu bastante evolução e o trabalho foi bem feito. Hora H. Aí, portanto, a Semana da Água que foi bastante agitada. Só aquele saquinho de água do DAI é que não fez sucesso, né? É água torneiral, não é mineral. E um saquinho assim, é difícil até de você manusear, porque você vai abrir um saquinho, esparrama a água, pode se molhar. Não fez muito sucesso. Entre a criançada das escolas, até bacaninha, né? Tem o símbolo do DAI, coisa e tal. Parece um saquinho de leite diminuto, assim, pequenininho. Mas não fez muito sucesso, não. Nem as autoridades aí do município, secretários, o prefeito, teve lá entrevista coletiva na terça-feira, na bancada em que eles ficaram, foi colocado o saquinho de água, olha aí, o saquinho de água do DAI, mas o pessoal acabou optando por tomar água mineral, água do copo, né? E não essa do saquinho aí. Então, precisa fazer uma campanha para o pessoal tomar a água do DAI. O secretário aí falou, o quê? Eu vou abrir esse saquinho, vai me molhar inteiro, e outra água torneiral? Deixa eu tomar a mineral aqui, que é mais gostosa. Ali, ó, um do lado do outro. Realmente é difícil manusear o saquinho lá com a água do DAI, né? Agora, já fui em várias oportunidades, em eventos organizados por prefeituras que têm lá o seu sistema de tratamento de água, coisa e tal, em que obrigam as autoridades, o prefeito, os secretários a tomar a água do município. Você vai consumir a água que você está servindo para a população. Então colocam em jarras ou colocam em recipientes diferenciados, mas para você, ao invés de tomar água mineral do copinho, você toma a água que você trata e distribui para a população. Tem que ser assim. Eu me lembro uma vez que foi feita uma coletiva de imprensa para o lançamento de uma campanha de uma marca de refrigerante e, de repente, o pessoal tomando água. E aí, pelo amor de Deus, a água não, vai tomar do nosso refrigerante. Nós estamos fazendo uma campanha, os próprios donos da fábrica tomando água mineral, garrafinha de água mineral, ao invés de tomar o refrigerante que eles estavam lançando a campanha. Aí correu o pessoal do marketing, pelo amor de Deus, toma o refrigerante, já recolher as garrafinhas de água mineral. No nosso caso aqui, teria que tomar a nossa água para mostrar que é boa de fato, né? O aspecto não é muito bom, mas está bem tratadinha e precisa ser bem tratadinha. Mudando o assunto de urubu para morcego, a disposição da Prefeitura de substituir a atual cesta básica de alimentos por um cartão alimentação está gerando uma nova discussão. Para o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o Mauro Cirino, antes a Prefeitura deve definir um valor para esse cartão alimentação. É com base no valor que os servidores poderão opinar sobre a troca do benefício. Não quero mais a cesta com os alimentos e quero o cartão. Agora, se não falar primeiro qual vai ser esse valor, diz que não tem condições. Presta atenção. O que a gente precisa é discutir valores. Eu lembro que na última administração, a proposta que nos fizeram foi de que poderia substituir a cesta básica por cartão, mas ele queria pagar o mesmo valor que ele paga na cesta. Ou seja, hoje está em torno de R$ 97, R$ 98 reais, a cesta básica, a unidade. A gente sabe que com esse valor, os itens que estão ali você não consegue comprar no supermercado. Mas por que eles conseguem? Porque eles compram de 6 a 7 mil cesta básica mês. Então, lógico que o valor cai consideravelmente. Então, a gente defende aqui
não só o sindicato, mas isso foi aprovado em assembleia, é a vontade dos servidores, e é isso que nós estamos reproduzindo, que eles entendem que não poderia ser menos do que R$150. A gente já tem uma situação na Câmara que é totalmente diferente da situação dos servidores da Prefeitura. Não queremos nivelar por baixo, ou seja, não queremos que corte do pessoal da Câmara Municipal. O que nós queremos é que, se não possível de uma única vez, mas gradativamente nós possamos chegar no mesmo patamar que a Câmara Municipal. A cesta básica na prefeitura, ela vale R$ 98,00 com as mercadorias que ela tem, R$ 98,00, mas com R$ 98,00 você não compra a mercadoria que tem lá, mesmo sendo de uma qualidade duvidosa, você não compra, porque na prefeitura compra 6.500, 6.800 cestas e obviamente que na compra de uma quantidade tão grande cai o preço, mas vale R$ 98,00. Você pega o valor unitário na licitação que é feita ou no aditamento da licitação, porque não teve licitação, houve dispensa, né? Apenas aditou a que foi feita anteriormente, R$ 98,00. E o pessoal, os servidores, nas assembleias realizadas para a campanha salarial agora, disseram o seguinte: no mínimo tem que ser de R$ 150,00. Na Câmara é de R$ 350,00, valor redondo, R$ 350,00, e já não é nem mais cartão alimentação. Paga junto com o salário, já é um valor a mais que vai para a conta do servidor do Legislativo. São poderes distintos, mas todos são servidores municipais. Então, venhamos e convenhamos, o princípio da isonomia está quebrado nessa história aí, não pode, tem que ser igual, não é? Então, 98 é na prefeitura, 350 é na Câmara, no mínimo 150 pede o pessoal lá da prefeitura. O Mauro Cirino reforça a tese de que primeiro a prefeitura deve definir um valor para o cartão alimentação, para depois fazer uma consulta aos servidores, porque a prefeitura está pretendendo fazer uma pesquisa, os servidores opinarem se querem a manutenção da cesta com as mercadorias ou se querem receber um cartão com um valor para comprar o que eles quiserem no supermercado, que eles bem entenderem. Então o Mauro está dizendo, primeiro define o valor, depois faz a pesquisa, sob pena do pessoal, não sabendo o valor, falar, eu vou garantir o que eu tenho na mão, mais vale um passarinho na mão que dois voando, veja aí. Antes de se fazer uma pesquisa, eles têm que fazer uma proposta de valores. O que vocês querem? A cesta básica do jeito que está ou um cartão de compra no valor de R$150? Eu acho que eles têm que ter um valor primeiro. Sair perguntando aleatoriamente se você quer cartão ou quer cesta é muito simples, né? Então você vai encontrar quem quer e quem não quer. Mas às vezes, dependendo do valor, isso é interessante falar, dependendo do valor proposto pela prefeitura, até mesmo quem quer cartão não iria aceitar. Interessante esse assunto aí, né? Mesmo quem quer o cartão pode não aceitar se não souber o valor primeiro. A primeira prefeitura define um valor, depois informa esse valor para os servidores, aí ela abre uma pesquisa. Você quer a cesta com a mercadoria, como é feito hoje, ou você quer receber o cartão alimentação, ou seja, um cartão com um valor que você pode comprar o que você quiser no supermercado. Porque muita gente alega que não consome aqueles produtos que estão sendo entregues e que prefere comprar o que consome em casa. Eu não quero essa marca de sardinha, eu quero essa daqui. Eu não quero marmelada, goiabada, sei lá o que é dado ali. Eu não quero esse pó de café, eu quero comprar aquele lá. Então, se é um direito do servidor, ele vai e compra o que bem entende. O cartão é interessante nesse aspecto. Agora, vai dar R$ 98,00 para o sujeito, que é o valor da cesta hoje? Aí não tem cabimento, né? Aí realmente é pedir para ficar a cesta do jeito como está. Vamos mudar mais uma vez o assunto. Caminhões pesados, bitrens e cegonheiros estão proibidos de rodar em horários de pico nas rodovias durante feriados prolongados. Isso já foi implantado anteriormente, foram feitos testes, funcionou. No momento que você tem um volume maior de veículos de passeio circulando nas rodovias, você evita os caminhões pesados exatamente para evitar acidentes. A medida tem como objetivo reduzir o número de acidentes e tem o apoio do Sindicato dos Motoristas aqui de Marília e região, exatamente por isso, em defesa da vida. O presidente Moacir Baldiceira alerta que a polícia está fiscalizando e vai autuar os infratores que rodarem, bem-vindo aí, mais feriado pela frente, então o pessoal tem que ficar esperto, porque nesses períodos veículos pesados não podem circular nos horários de pico. Veja o que diz o presidente do sindicato, Moacir Baldiceira. A Polícia Rodoviária divulgou uma nota no Diário Oficial da União que nos feriados prolongados e também nos
finais de semana que acontece sábado, domingo e na segunda é um feriado, os caminhões vão ter que parar. Por quê? Por causa do motivo de muito fluxo de carro pequeno. E o que acontece? Caminhão pesado, caminhão grande, as nossas estradas não comportam tantos veículos pesados com muitos veículos pequenos. Então a Polícia Rodoviária tem tomado essas medidas por causa de graves acidentes que têm acontecido nas nossas estradas. Agora, não é que não vai poder rodar. Vai ter um horário específico para ele, é isso? Sim, eles vão ficar num horário específico, é um horário de fluxo de carros de passeio. Terminou esse fluxo, roda normalmente os caminhões. E quem não obedecer é punido com multa? Com certeza vai ser multado, autuado e também parado em lugar que a Polícia Rodoviária está de olho nele. O sindicato apoia essa iniciativa? Com certeza, tudo que vem para evitar acidente e que as vidas continuem, o sindicato está do lado. Hora H. E precisa de fato, né? Que a gente vê cada absurdo aí nas estradas que não tem o menor cabimento, né? Tem estrada, aliás, com uma qualidade excepcional e mesmo assim tem acidentes gravíssimos pela falha humana, pelo abuso, pelo excesso de velocidade e até mesmo porque quando você coloca muito veículo de passeio de uma vez só, como ocorre nos feriados prolongados, e de repente veículos pesados, eles são mais lentos, você pode até, na verdade, criar situações que favorecem a ocorrência de acidentes, né? Todo mundo tem que ser precavido, tem que ser cuidadoso, mas lamentavelmente os acidentes acontecem. Então, tirar um pouco o veículo pesadão de circulação em horários específicos, permitindo o fluxo mais rápido dos veículos leves, você cria uma situação que favorece a preservação da vida, né? Muitos acidentes graves já aconteceram pela mistura aí desse fluxo de veículos, os extremamente pesados e os extremamente rápidos. Então, esse é um cuidado interessante, as experiências feitas mostram que cai o volume de acidentes. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Hora H, e de novo eu quero mostrar aqui uma cópia de um jornal. População vai ter de arcar com iluminação. A partir de janeiro do ano que vem, janeiro de 2014, será concluída a transferência dos ativos de iluminação pública, como braço de luz, luminárias, reatores, para os municípios. A empresa concessionária de energia elétrica, no nosso caso a CPFL, vai transferir isso tudo para os municípios em todo o Brasil. Isso faz parte da resolução número 479 do ano passado da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e aí, meus amigos, os municípios, as prefeituras terão que bancar, fazer investimento na manutenção e na ampliação do sistema de energia elétrica. Já se imagina aí uma despesa extra para os municípios, em torno de 26% a 30% do que se gasta hoje com iluminação pública. Município pequenininho, estimando que vai gastar 30, 40 mil a mais por mês e que vai ter que estipular, vai ter que criar uma CIP, um custeio de serviço de iluminação pública com esta finalidade para cobrar do contribuinte e poder bancar a conta a mais que vai ter a partir de janeiro do ano que vem. Agora, antes de receber tudo isso, esse ativo de iluminação pública, precisa saber o que é que está pegando, senão você pega presente de grego, né? Precisa fazer um inventário. Eu não vi o município de Marília fazer isso ainda. Nós vamos até atrás para ver o que é que estão pensando, o que é que estão providenciando, porque é muito sério isso aqui. Imagine quantos postes tem em Marília, quantos braços de luz, quantas luminárias, quantos reatores, quanto tem de quilômetros de fios de iluminação pública, e tudo isso tem que estar no inventário para saber o que é que você está pegando, até para saber do que é que você vai cuidar daí para frente. E aí, quando tiver que fazer uma ampliação, trocar bico de luz, essas coisas todas, é a prefeitura que nós vamos acionar. Meu Deus, o poder público não funciona, imagina que rolo que vai dar. A CPFL, que é empresa particular, já é difícil às vezes para você ser atendido por ela. Imagine o poder público, prefeitura cuidando disso. Estamos perdidos. Tchau, gente, até amanhã com mais um Hora H.